Onde aparece o sujeito entre os significantes? Lembra? Um significante sozinho não significa nada. O outro significante é que vem dar significado. E o sujeito aparece na ligação entre dois significantes ou no intervalo. Então, o sujeito é intervalar. Ele está entre o que a gente vê e o que nos atravessa. E ele está exatamente nesse meio, fazendo o que a Bruna disse, valorando as coisas, combinando as coisas, olhando para aquelas coisas, para o outro, para si mesmo, dentro da sua estrutura, e ele está escondido aqui no intervalo. E qual que é nosso papel como analistas? Fazer o sujeito aparecer. E como que a gente faz o sujeito aparecer? Quem lembra? Pela fala inconsciente como linguagem, vai atravessando a Perguntando. sessão. Exatamente, perguntando. Cortando, perguntando, falando: "Ei, olha aqui, olha aqui". Eu sempre falo para os meus analisandos o seguinte, fala: "Ai, como é que é esse negócio?" Eu falo assim: "Ó, a gente vai sentar, nós 2 ou nós 2 num trem, bem na janelinha do trem, e você vai me contar a paisagem que está passando lá fora do trem". Aí você fala: "Ah, eu vi uma árvore, eu vi um rio", e eu falo: "Espera aí, e aquela flor amarelinha, você viu?". Aí ela não vi. Então, isso é trazer o olhar para outra coisa. Só que na sessão a gente vai perguntar usando o que o analisando falou, né? Mas é isso, é o inconsciente se mostrando através da linguagem. O analisando chega para gente e vai contar a história que ele conta para todo mundo, que ele conta para si mesmo e que ele vai contar para gente. Por quê? Porque ele não sabe fazer diferente. E qual o nosso papel? Achar o sujeito intervalar, que é a divisão. Bom, sigamos com o sujeito intervalar. Desde o início dos tempos, o homem fala. Mesmo quando silencia, ele fala. Seus gestos, suas faltas, seus gritos e seus sonhos, tudo fala. E foi assim que, entre deuses e espelhos, o sujeito começou a se formar, recortado pela linguagem, dividido entre o que sente e o que consegue dizer, intervalar. Eu sinto, mas não sei dizer. E se eu não sei dizer, por que eu não consigo dizer? Porque me faltam palavras. E essa falta está onde? Lá na barra, lá de trás, quando ele foi atravessado pela linguagem. Não existem palavras que ele possa dizer o que ele sente. Existem palavras próximas, que são os signos que ele traz. E a gente olha para aquele signo e fala: esse é legal, me fala mais sobre isso, porque ele vai abrindo outras coisas. E aqui é o homem e o espelho. Estou aqui mostrando, parece que vocês estão vendo o que eu estou mostrando, né? Está aqui o homem e o espelho. Uns respondem ao corte com angústia, outros com desejo. Muitas vezes a gente faz um corte na sessão e o nosso analisando sente aquilo com angústia. E aí a gente precisa ter todo esse manejo para saber até onde ir. Que às vezes a gente vai um pouquinho e dá uma vontade demais, vai, chega, não, calma, vamos até aqui. Porque a verdade, ela só é capaz de surtir efeito se ela estiver na medida que ela pode ser vista e recebida. Por isso se diz na filosofia, a verdade só se aparece o tanto que você dá conta de carregar. Se for além, e dentro da psicanálise, a gente considerando os 3 nós, real, simbólico e imaginário, muitas vezes uma verdade que não está pronta para chegar e chega, ela pode fazer o rompimento de um dos nós. Por isso a gente estuda para aprender a ouvir. Então, uns se defendem criando sentidos, outros criando mundos. Há quem fantasie, há quem repita, há quem se perca no gozo de não saber. Mas todos, absolutamente todos,
tentam, à sua maneira, dar conta do real que os atravessa. E assim, desde os tempos imemoriais, caminha a humanidade. Não tem nada novo. Essa frase pode até parecer estranha, mas não tem nada novo no caminhar da humanidade. Tem formas diferentes de se olhar para a mesma coisa. Tem significados diferentes de significar a mesma coisa, mas não tem nada novo no caminhar da humanidade. Pensem nisso. Agora, gente, é hora da gente olhar para o sujeito, né? A gente vê aqui o sujeito com a imagem estilhaçada e aqui também uma imagem toda quebrada, com a banda de Mobius aqui e o sujeito andando aqui. Então, é hora de olhar para o sujeito não apenas como imagem, mas como uma estrutura em movimento. Tudo bem? Nós já viemos até aqui agora, dessas aulas para trás, a gente veio até aqui, né? Que são as estruturas, neurose, psicose. Então, passamos aqui pelo fio condutor, pela bússola, passamos pela bússola quebrada, passamos pela psicose, que, ai meu Deus, me ajuda, porque eu não sei onde está nada. Passamos pela perversão da cama, lembra da cama? Você vai servir direitinho na cama, porque se não servir, eu te corto, eu te estico. E é isso. Então, a neurose não pode, ele está escrito no simbólico. Então, como que isso se mostra? Através do recalque. E aí retorna o sintoma como metáfora. A metáfora acontece quando ele consegue resumir aquele sintoma. Tipo, sou um saco de pancada. Como assim? Saco de pancada? O que é isso? A gente imagina, quem aqui não imagina, quando alguém fala saco de pancada, a gente imagina, todo mundo bate, todo mundo isso, todo mundo aquilo, todo mundo chuta. Mas e o nosso analisando? O que significa ser um saco de pancada para ele? Acostumem-se a tomar nota das metáforas. Ele falou um negócio que emendou tudo, toma nota. E a psicose? Não está escrito a lei na psicose. Então, está fora cluída. Falta o quê? Falta uma borda simbólica, falta aquele abraço que contém da mãe. Aquele abraço não existe. Aí retorna tudo no cru, no real. Vozes, visões, delírios. Aprender fazendo é mais importante que apenas absorver. Essa frase é de um filme que eu reassisti agora, recentemente, acho que eu já vi umas 2 vezes. Aí assisti de novo com outro olhar. É a história de John Nash, Uma Mente Brilhante. Eu convido vocês a assistirem. Acho que está na Netflix, mas não tenho certeza. Está na Netflix ou na Amazon. Se não achar, me pergunta, eu mando para vocês. É demais esse filme. Eu achei, né? Aí eu tô aqui. Mas sim, é um Eu filme vi o muito filme, é interessante. maravilhoso. Eu vou ler, É eu vou assistir de muito. novo porque eu assisti há muito tempo atrás, agora com outro olhar, né? O Com olhar outro muda. olhar. Muda, total. John Forbes Nash Jr. foi um matemático norte-americano que trabalhou com a teoria dos jogos, geometria diferencial e equações diferenciais parciais, servindo como matemático sênior de investigação na Universidade de Princeton. Compartilhou o prêmio de Ciências Econômicas em memória a Alfred Nobel de 1994 com Reinhard Selten e John Harsanyi. Nash também foi conhecido por ter tido sua vida retratada no filme Uma Mente Brilhante, vencedor de 4 Oscars, baseado no livro biográfico homônimo que apresentou seu gênio para a matemática e a sua luta contra a esquizofrenia. Nada de, porque é um ramo é uma manifestação da psicose, nada de lei, simplesmente fora cluído. E aqui tem a fonte de pesquisa.
Ele criou a teoria dos jogos, tendo como premissa o fato de que o melhor resultado é aquele que é bom para mim e para o grupo. Eu achei isso muito interessante, porque não adianta, pensa bem, se eu pensar no melhor resultado só para mim, como uma aula num dia X e o grupo não pode, quem vai sair ganhando? Ninguém, porque eu perco, porque não tenho as pessoas me acompanhando e as pessoas perdem porque não tem a aula naquele dia. Então, o melhor resultado para o grupo, algo que seja bom para mim e para o grupo, crescemos juntos. Isso para pensar a vida do dia a dia é um bom ponto de atenção. Dr. Nash foi amplamente considerado um dos grandes matemáticos do século XX, conhecido pela originalidade de seu pensamento e pela coragem de enfrentar problemas tão difíceis que ninguém mais ousava abordar. Nós estamos aqui, né, enfrentando Lacan, né? Todo mundo junto aqui, enfrentando Lacan, que não é fácil. E se o analista também for aquele que ousa permanecer ali escutando onde dói, onde ninguém mais toca, para que ali algo possa se deslocar? Porque é isso que o nosso analisando traz para a gente. Naquela eh, queixa inicial, tem uma dor que está doendo e ela precisa ser ouvida. E como é que ele vai contar dessa dor? Repetindo. Uma, 10, 12, 20, 1 milhão de vezes. Toda a sessão ele repete a mesma história de uma forma diferente. E o que que o analista vai fazer? Escutar, até chegar onde ninguém mais toca, para que algo ali possa se deslocar. Lembrando que o sujeito que é intervalar, ele vai aparecer no meio de todos aqueles significantes. Quando a gente fizer um movimento de manejo, que é isso que a gente está aprendendo a fazer dia a dia, quando a gente fizer um movimento de manejo, o sujeito intervalar vai aparecer num. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Por que que eu faço isso? Como eu sou assim? Hoje eu postei uma coisa bem interessante. Como eu posso querer tanto e não querer ao mesmo tempo? É o sujeito intervalar que está ali, na divisão. E é esse sujeito que a gente precisa convidar para vir para a análise. Esse é o desejo do analista, que o sujeito continue em análise e que ele fale. E a gente treina para ouvir, para poder perguntar. Me fala mais sobre isso. Com essa pergunta em mente, sigamos a caminhada. Tudo bem aí, pessoal? Vamos lá. Freud e o mal-estar da civilização. Depois da Primeira Guerra Mundial, Freud escreve esse texto com um olhar muito claro. O progresso salva, sim, mas também destrói. A civilização só funciona porque a gente segura as rédeas do que tem de mais pulsional em nós. Isso tem um preço. É muito melhor estar sentado ali assistindo a série, né? Um filminho, sei lá, comendo uma pipoca, conversando, passeando, mas não. Estamos aqui assistindo uma aula ou um estudo em grupo. Nós fizemos o quê? Seguramos uma rédea pulsional, porque a pulsão pelo fácil, ela é muito mais doce, é muito mais simples, é muito mais fácil, e tudo tem um preço, tanto eu me entregar à pulsão, como eu não me entregar à pulsão. Tudo tem o preço. A pergunta é: qual preço eu quero pagar? Sempre e todas as vezes. Quando a gente pensa que Lacan disse, não podemos ter todas as coisas, porque tudo é meio. Ok, de qual metade eu vou abrir mão? Vê como a clínica é vida? É viva? É meio. Eu não posso ter a série e o estudo. Ok, eu queria os dois, mas qual a metade desse meio do que eu queria eu vou abrir mão? E essa escolha é pessoal, singular. O mal-estar não é um erro da civilização, ele é parte da equação.
E o que faz a diferença é a posição que cada sujeito pode construir diante disso. A sociedade vive num pacto social, onde cada pessoa ou grupo renuncia a certos desejos em troca de proteção e convivência. Ou podemos chamar também de pertencimento. Kátia, Quantas vezes. Oi? hoje eu vi uma postagem, foi uma coisa muito rápida, mas era uma coisa que eu vim pensando já há muito tempo. Era mais ou menos assim, de que a barbárie nos habita, mas cada um, dentro da sua caminhada, vai dando vazão a ela ou não. Então, esse processo civilizatório a que passamos, de que, né, e esse texto convida a gente a pensar nessa questão de que todo esse esforço civilizatório para nos fazer chegar até aqui, mas ao mesmo tempo, quando nós escutamos as histórias dos nossos analisantes ou analisandos, percebemos que em algum momento aquela coisa sai e volta para o lugar, né? E então dessa questão né, da pulsão, aquilo que movimenta o sujeito. E eu estava lembrando de uma analisando a minha, que quando ela começou a fazer análise, ela teve dois analistas que desistiram dela. E quando ela veio e a gente fez a entrevista, eu disse para ela, eu estou muito afim de te ouvir, né? Então que possamos apostar nessa possibilidade dessa construção desse caminho, né? E é muito bonito quando a gente se dispõe a ouvir nesse processo de construção, né? Trabalhando com esse material que o sujeito traz, e o quanto que é importante essa capacidade de continência nossa, porque é claro que às vezes, a depender da caminhada do analista, tem situações que vai remeter a coisas que ficaram aos pedaços no caminho, na própria análise também, né? E o quanto que isso vai. E é legal esse slide porque traz para a gente essa reflexão, sabe? De como que esse caminhar, né? E aí a gente pensa nos três aros que fazem essa sustentação e também no tripé. Sim, no tripé. E é o treino de uma das coisas mais difíceis para qualquer ser humano, e pouco entendidas, estar em função. Uma metáfora boba é: você toma banho de roupa no seu chuveiro, no seu banheiro, você toma banho de roupa? Não, porque você está em função de tomar banho, então você vai tirar a roupa para poder tomar banho. Quando você vai atender qualquer pessoa, é, é um treino de deixá-la fora. O indivíduo, Bruna, estar ali naquele lugar, a psicanalista. Ah, mas o que que essa psicanalista tem dentro daquele lugar ali? A doutrina, a técnica, as ferramentas. Ah, mas aí eu vou perder a humanidade. Não, você vai humanizar a doutrina, a técnica e as ferramentas. Lembrando de uma coisa tão simples que Lacan diz, né? Mas que é complicado pra caramba. Toda demanda é uma demanda de amor. Até a nossa demanda em nos disponibilizarmos a atender é uma demanda de amor. Amor a quê? Ao saber. Então, é um treinamento muito difícil. É o tal negócio, coisa simples. É, hoje é comum a gente ver uma mãe dando mamar olhando o celular. Ela está em qual função ela está? Então, é a clínica viva no dia a dia. Estar em função é um desafio constante. As forças que nos impulsionam. Eros, que une, preserva, quer amar e criar. E Thanatos, que quer romper, destruir e silenciar. A bela e a fera dentro de nós o tempo todo. E a gente tem que escolher se a gente pode ser as duas, porque tem hora que a energia de Thanatos é necessária e tem hora que a energia de Eros é necessária. Agora, a questão é a escolha.
processo da escolha e do lembrar. Tudo tem um preço. E mesmo a energia do amor e da destruição, se a gente olhar, são demandas de amor. Esses dois estão sempre em tensão. E quando a cultura tenta calar um deles, geralmente Thanatos, isso não desaparece. Volta como mal-estar. Isso é a reunião em 4 letras de tudo que está lá. Isso. Isso que, tudo que a gente leu lá atrás de Thanatos, é isso que aparece. E é isso que aparece também na nossa clínica. 4 letras. Isso. E é esse isso que a gente tem que ir lá e saber o que que é. Volta como mal-estar. E aí entra o super-eu, aquele ideal interno que diz: você tem que dar conta, tem que ser melhor, tem que produzir mais. Mesmo quando o sujeito tenta agradar, ele cobra mais. Não, peraí, tá muito mole. Tem que produzir, tem que fazer, tem que ir lá, ticar, fiz, e dar mais. E aí o que acontece? O resultado disso? Culpa, sensação de não ser suficiente. A repetição clínica e no dia a dia entre amigos, a frase: por mais que eu faça, parece que nunca é suficiente. Ninguém aqui nunca falou isso, né, gente? E nem escutou isso de uma pessoa querida, e nem dos filhos, né? Mãe, eu faço tudo e nunca tá bom para você. Para as mamães aqui de plantão, Freud diria: isso não é só um drama pessoal, é o preço de viver em sociedade. E cada um lida com isso de um jeito. E não tem certo e não tem errado. Tem ação e reação, tem estrutura e movimento. E isso, se a gente for traduzir de alguma forma, é não julgamento. Para qualquer coisa? Sim, para qualquer coisa. Evolução. Ah, eu vou me acostumar com tudo? Não, eu vou me espantar com tudo. E vou olhar mais de perto para tudo e todas as coisas, sempre. Pensem numa pessoa à sua frente, totalmente em si mesmada, dizendo que tem ansiedade no trabalho. Se você escuta de forma apressada e com muita vontade de ajudar, pode cair no risco de pensar: ok, vamos ver técnicas de produtividade, organização e etc. Mas se escuta com atenção, pode perceber que ela sofre por uma exigência interna absurda, que tem culpa por querer descansar, que sente prazer em atingir metas, mas depois se sente vazia. Esse é o jogo entre o supereu, gozo e culpa. Na análise, não se trata de consertar, mas de dar espaço para que o sujeito entenda qual lugar ele ocupa nesse jogo. E aí, o não julgamento é importantíssimo, que se trata do outro, da posição dele dentro da vida dele, da escolha dele. E onde a gente está? Na nossa função, usando a técnica para fazer o que estamos sendo pagos para fazer. Isso é ética, em poucas palavras. E aqui a gente está falando de Freud e já caminhando para estruturas. Cuidado com essas armadilhas. Achar que o papel do analista é fazer o paciente se adaptar, prometer uma vida sem mal-estar. Nosso lugar é sustentar o espaço onde o sujeito possa se reposicionar diante disso, não apagar o conflito. Ele vai só se reposicionar até escolher as duas coisas pelas quais ele está dividido. Não, eu vou querer as duas, está tudo certo. Vou levar do jeito que dá. Olhando por esse ângulo, vocês conseguem pensar casos onde o mal-estar se disfarça em produtividade? E não é só os casos, é a própria vida. Acho que o ser mãe, né? Ser mãe, trabalhar, dar conta de dentro de casa, dar conta de um bebê, dar conta da amamentação, dar conta do tempo que você
né, que é obrigado a cumprir um prazo de amamentação ou não, o quanto a mãe vai se cobrando, né, perante o bebê, né? Fiquei pensando sobre isso, né? O trabalhar fora, enfim. Você falou uma coisa muito interessante aí, ou não. Ou não. Eu costumo dizer o seguinte: aquilo que apareceu, aquilo que você faz todo dia, tá tudo bem, você vai levando, tá tudo bem. Se aquilo começou a incomodar, vai fazer análise, vai entender aquele sintoma. Porque nosso corpo, nosso organismo é muito inteligente. Ele pede socorro através do sintoma. Mas ser mãe é um desafio e um aprendizado. É, para qualquer pessoa que exerça a função de mãe, e está exatamente, Eliana, onde você falou, de fazer tudo isso ou não. E aí? O que tem atrás desse ou não? Parece duas palavras bem simples, né? Porque a questão da neurose é o que pode acontecer se eu não fizer tal coisa? E se eu deixar isso para olhar aquilo? Ou se eu olhar só para isso e não olhar para aquilo? E fica esse ruminar constante, que muitas vezes leva a uma não percepção do tempo que passa, e chega no final do dia, o tempo passou e eu não fiz nada. E eu tinha que ter feito porque estava na agenda que eu tinha que ter feito. É isso, para mim, é isso que faz a análise ficar bonita, esse ou não. Nossas possibilidades de felicidade são sempre restringidas por nossa própria constituição. Já a infelicidade é muito menos difícil de experimentar. O sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência. Do mundo externo, que podem voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas. E, finalmente, dos nossos relacionamentos com outros homens, na realidade, outros seres humanos, né? Então, a gente está sujeito a essas três direções o tempo todo. Nosso corpo, o próprio mundo, com tudo que acontece, com tudo que cobra, com tudo que está aí, né? E hoje, com as redes sociais, tá mais sufocante, porque você passa ali o dedinho, é perfeição aqui, ali, é perfeição ali, é perfeição ali, você deve, você pode, você isso, e venda de milagre aqui e ali. Então, isso tá muito forte na nossa vida. E é também uma escolha, porque tudo vai trazer uma consequência. E o nosso relacionamento interpessoal, porque existem regras, existem até onde ir, que não são nem ser ditos. Mas lembrando que a gente é Eros e Thanato o tempo todo, tá ali entre real, simbólico e imaginário o tempo todo. Isso aqui, essa fala foi de Freud, 1930. Obras completas, O Mal-Estar da Civilização e outros textos. Então, até aqui nós viemos. Se Freud nos mostra que o mal-estar é o preço do pacto social, tipo, para que você viva na sociedade, existe ali um combinado, e no meio de tudo isso, essas três forças, então, se o mal-estar é fruto desse pacto social, Lacan vai além. O mal-estar é estrutural. Ele diz, mesmo sem sociedade nenhuma, mesmo antes de qualquer regra, o sujeito já está dividido. Sabe por quê? Porque ele nasce dentro da linguagem e a linguagem não encaixa tudo. Sempre sobra, sempre escapa. Lacan diz que não há realidade antes do discurso, Seminário 20. A gente só se localiza no mundo porque
algo nos diz quem somos, ou tenta dizer. Quando o bebê é colocado a primeira vez na frente do espelho, mamães, né? Ele olha e fala, nenê! E faz o quê? Olha para a mamãe, lá atrás, nenê. Mamãe faz o quê? Nenê, não, você. Você quem? Aquele que ela diz desse neném, desde antes dele nascer. O filhinho lindo da mamãe, o filhinho que vai jogar futebol, o filhinho educado, o filhinho isso, o filhinho daquele. Aí pronto, começou a bagunça. E o ser, ele começa a ter que se adaptar à linguagem quando ele para de dizer dadá, babá, gagá e começa a ter que falar as palavras, aprender um dialeto para pedir o que quer, para se relacionar. O sujeito não é dono do que pensa, do que quer, nem do que diz. Ele é atravessado pelo desejo do outro. Você é o filhinho lindo da mamãe. Ou o contrário também, né? Mãe pode falar muitas outras coisas, porque afinal de contas é só um ser humano. Ele é atravessado pelo desejo do outro e pela lógica dos significantes que o nomeiam, porque não basta dizer você vai ser jogador de futebol. Ah, entendi. Então, mamãe quer que eu seja jogador de futebol. Vou crescer e vou jogar futebol. Mamãe, sou jogador de futebol. Olha só, fiz o que você queria que eu fizesse. Não, meu filho, mas não era bem esse jogador que eu queria. Eu queria você, jogador de futebol com a bola rosa, sei o quê. Uai, mãe, mas tá bom, eu vou jogar futebol com a bola rosa, mamãe, tô indo. Não, meu filho, mas não era bem isso. Eu queria aquela bola com a pontinha. A gente nunca vai, o sujeito nunca vai realizar o seu desejo, que é, na realidade, o desejo do outro. Isso é que diz essa frase, o sujeito vive o desejo do outro, porque ele vive nessa interação com o outro. E aí o como foi atravessado pela estrutura é que vai definir como que vai funcionar isso. A lógica dos significantes, os significantes, que antes de serem significantes, lembra, o significante sozinho não significa nada. Bola cor-de-rosa não significa nada. Bola cor-de-rosa com uma pontinha. Opa, mas que pontinha é essa? E aí começa a abrir a cadeia, abrir a cadeia. O inconsciente não é funcional. Isso é da carta roubada. Um dia nós vamos estudar essa carta roubada. Não serve para adaptar, nem para resolver e nem para melhorar performance. Ele aparece quando algo falha, que é ali, o sujeito intervalar. O inconsciente aparece na falha do intervalo. E sempre falha, porque é um ponto que nunca entra na linguagem. Esse ponto que escapa é o real. Nunca pensei nisso. Não quero falar sobre isso. Não sei. Não sei. Não, não sei. É a lágrima que sai em certa hora, é a crise de riso. Lembrei que tem um compromisso, preciso sair da sessão. É o real, que ele cai ali. É você levantar de manhã com um horário para chegar naquele compromisso que você tem que chegar e o pneu do seu carro está furado. E você não tem step. E quando tem step, a chave de roda não serve. O que que você vai fazer com aquele real? Isso é o real. Ele simplesmente aparece e ele não pode nem ser nomeado. É como tentar descrever o vento com palavras. Você pode dizer que ele sopra forte, que ele carrega folhas, mas o vento mesmo você sente. Tem coisa no sujeito que é assim. Não se diz, mas se repete, se encena, se sonha, se sofre. Esse é o mal-estar estrutural. Sabe aquele chorar num filme? Você nem sabe por que está chorando, mas está lá morrendo de chorar? Aquele se emocionar com uma coisa que todo mundo olha e fala: que bobagem é essa?
É um mal-estar estrutural, uma coisa que eu não sei o que é, mas tá aí, toda hora, e volta, e volta, e volta, e volta, até haver um deslocamento, através da análise, através do corte, através do fala mais, me conta mais sobre isso, através do fato da gente fazer tudo e conseguir não fechar sentido. Mas para que você está levantando às 5 da manhã, você quer dormir mais? Não é isso. É, o que levantar às 5 da manhã significa para você? Exemplo clínico hipotético, tá? Um paciente diz: não sei por que sempre acabo me sabotando bem quando estou prestes a conseguir o que quero. Pode até saber tudo racionalmente, mas o que haja ali é outra coisa. A análise não vai oferecer um manual, vai abrir espaço para ele descobrir de onde vem essa lógica e como ele pode lidar com isso de outro lugar. Porque a questão é, quando estou prestes a conseguir o que quero, como assim o que você quer? Como assim se sabotando? Como é não saber? Percebe que dentro da mesma construção da frase, você pode ir por lados diferentes? E aí, quem vai escolher por onde ir é o psicanalista. E se o mal-estar não for um erro, mas na marca da condição de falar? E se aquela mulher que diz que tenta fazer tudo o tempo todo, a vida inteira? E se aquilo for algo que ela aprendeu e ela não sabe ser diferente? Até a hora que ela olhar e falar: nossa, eu nunca tinha prestado atenção, isso é desde isso ou aquilo. É para isso a análise. Para isso, é assim a banda de Mobius. Não tem dentro e nem fora, é o tempo todo. E como é que a gente chega nisso? Ouvindo o nosso analisando, com atenção, com presença e com ferramenta no manejo. E não é mágica, é aprendizado. Uma, duas, três, quatro, 10. E é sair desesperado mesmo dessa sessão. Meu Deus do céu, o que que é isso? O que que eu fiz? O que que eu não fiz? Fiz tudo errado, não fiz tudo errado. O que eu posso fazer? É isso. É um processo maravilhoso, mas dolorido para todo mundo. Qual lugar o sujeito pode ocupar diante do que nele nunca será totalmente dito? Pensem nisso. E só cada um de nós pode responder essa pergunta. Lembrando que toda escolha traz peso. A questão é, tanto para nós quanto para o nosso analisando, é claro que é o manejo que vai levar a isso. A questão é qual peso eu não consigo carregar, qual peso pesa mais? Onde vai doer menos? Essa é a escolha. E aí é o fim da análise. Ah, eu já entendi. Se eu for para o lado A, eu perco o lado B. Se eu for para o lado B, eu perco o lado A. E aí? Aí você fala, e aí? Aí vem a famosa pergunta: o que queres? Ah, eu quero sentar e ficar olhando para os dois lados. Ok. Essa é a posição do sujeito. Essa é a escolha. E é dele, só dele e de ninguém mais. E posicionar-se enquanto sujeito é uma tarefa de construção, um mal-estar estrutural, porque sempre vai desagradar. Cuidado com essas armadilhas. Achar que o analista é um conselheiro existencial. E quanto mais a gente vive, mais fácil é pensar nisso, né? Já tive filho, já tive isso, já tive aquilo, já passei por isso, por aquilo outro. E eu quero ajudar essa pessoa, eu preciso ajudar essa pessoa, ela precisa sair daqui mais leve. E não é isso que ela quer. Por que que ela não quer? Porque ela não sabe o que que ela quer. Ela não sabe o que ela quer. Tem um desenho que eu lembro.
acho que era Coragem e o Cão Selvagem, que o cara fala: mais macarrão, mais queijo, mais macarrão, mais queijo. Aí ele chega num ponto e ele, mas por que que você não está comendo? Eu não gosto de macarrão com queijo. Então, ele teve a demanda atendida. Eu vou procurar isso na internet. Acharei e mandar lá no grupo. Ele teve a demanda atendida. Eu quero macarrão, eu quero queijo. Mais macarrão, mas eu não gosto de macarrão com queijo. E isso é o nosso analisando. Ele não, ele não quer saída, ele não quer alternativa, ele não quer caminho nenhum. Ele quer sofrer a dor dele ali, sabe? Você ali como testemunha, você como mão na mão, azinho para azinho, é isso que ele quer. Mas só que você não está ali para isso. Você está ali para pedir mais, para perguntar mais. Você está ali para pegar a linha do que ele disse agora e ver uma coisa que ele disse antes, e essas duas coisas não estão combinando. Você falando, você disse isso e agora você diz isso. Espera aí, cadê? O que está acontecendo? Muitas vezes você está ali para perguntar simplesmente o seguinte: ah, porque eu briguei com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com o cachorro, com o gato. Qual a sua posição no meio disso tudo? Oi? Eu estava esperando que ela dissesse que eu estou cheia de razão. Porque, afinal de contas, o cachorro me mordeu, o gato fez xixi na minha cama, minha mãe não me deu o que eu queria. Agora a pergunta é qual a minha posição no meio disso tudo. Muitas vezes vai lá, a gente se encontra daqui a 15 dias, daqui a uma semana, do jeito que for. É isso. Dá medo de fazer? Sim. E se meu analisando for embora e não voltar, é porque ele não estava pronto. E tá tudo bem. Fazer análise não é para qualquer pessoa. O mal-estar não precisa ser apagado. Ele precisa ser escutado, nomeado quando der, roçado, no sentido de roçar mesmo, com cuidado. Porque é no modo com que como cada sujeito lida com o que escapa, que se abre a chance de existir de outro jeito. Cada sujeito lida com o que escapa à linguagem. Então, é flor nascendo por entre pedras. E a gente está lá só vendo isso acontecer. Vem um monte de pensamento, né? O ódio do meu analista, aquele paciente que tem dúvida e joga no teu colo para você resolver, e você fala: não, 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 não sou eu, não. A gente não está aí para pagar mal-estar, a gente está aí para, né, ajudar o sujeito a passar por esse véu, que é o fantasma. Às vezes o fantasma dele diz que ele tem que carregar peso mesmo, mas ele só vai parar de carregar peso ou não na hora que ele olhar. Mas é isso, gente. Eu que escolhi, mas é no tempo dele. Se ele quiser, porque se ele não se comprometer com a análise, não vai. E muitas vezes o paciente vai embora mesmo. E a gente fica assim: o que eu fiz de errado, né? Pô, ele foi embora e não voltou, igual o menino, né? Minha mãe ia e voltava e agora ela foi e não voltou. O que que falta em mim? Que ele foi buscar lá que eu não tenho. Mas é isso.